chegar num ponto que me pareceu claro que eu posso contribuir aqui para algumas reflexões, algumas instigações que desafiam a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas a partir de uma certa idade, que pode ser chamada terceira idade, quarta idade, os idosos, os velhos e as velhas, o termo pouco importa. Mas tem um momento, pelo menos nos valores da nossa sociedade, no modo de organizar os serviços onde as pessoas trabalham, há um ponto, no caso da nossa sociedade, que as pessoas podem se aposentar, tanto no setor privado, nas suas atividades privadas, como nos servidores públicos. Os autônomos têm legislação, têm possibilidade de se aposentar, os empregados públicos, os empregados no setor privado, nas empresas. Quer dizer, tem várias maneiras e momentos onde as pessoas chegam a partir dos seus, por volta de 60 anos, entre 60 e 70 anos, a grande maioria das pessoas que estão na atividade de trabalho vão se aposentar. Eu estou tentando estabelecer assim, uma visão de um momento na vida que faz parte da cultura da sociedade. E na nossa sociedade esse momento é essa década aí, entre os 60 e 70 anos de idade, que a grande maioria das pessoas sonha que podem terminar o seu compromisso de trabalho, já tem uma aposentadoria, tem um pecúlio e podem passar o resto da vida sem ter que trabalhar por obrigação, muitas vezes é um trabalho pesado, ter que se molestar para poder sobreviver, vai sobreviver já como aposentado. Então, isso é nessa cultura que atinge também as pessoas um pouco de posição melhor na vida, né? Por exemplo, os professores universitários são tipos de aposentados que têm mais possibilidades de, ao aposentar, não ter mais as grandes obrigações de sobrevivência. A sua aposentadoria permite um nível de vida mínimo de conforto e satisfação. Mas o meu raciocínio e minha preocupação que eu pretendo contribuir aqui não é só para professor universitário. Mesmo outras profissões em outras empresas privadas e no serviço público também passam por esse mesmo desafio de como, a partir da década dos 60 a 70 anos de idade, poder ser tão ou mais felizes do que a vida que os trouxe até esse momento. E, nesse sentido, eu queria encarar a atividade de trabalho como uma atividade, não só a obrigação de ganhar a vida, de ter um salário ou ter um ganho no mercado para poder se sustentar e sobreviver às pessoas adultas e às suas famílias. Isso na nossa sociedade é fundamental que isso aconteça. Tem que trabalhar para poder sustentar. Eu queria trazer também uma visão e um sentimento de que o trabalho não é só isso. Que o trabalho pode e deve ser uma atividade escolhida por cada pessoa de acordo com as necessidades dessa pessoa, ter uma atividade que deixa essa pessoa feliz. As pessoas se sentem bem no trabalho. Quando se sai de casa, a cada manhã, ou a cada momento que sai de casa para o trabalho, sai com alegria, sabendo que vai fazer uma coisa que gosta, que lhe deixa feliz e que as pessoas vão respeitar e conviver com quem está trabalhando de uma maneira respeitosa, porque está vendo que aquela pessoa está fazendo uma coisa que ela gosta e o que ela faz é uma coisa útil para as outras pessoas. As outras pessoas que dependem do trabalho desse trabalhador, seja numa empresa, seja numa área pública, as pessoas que convivem com ela sentem que ela está sendo uma pessoa útil para a sociedade, para o seu meio, para a sua comunidade. Então, essa sensação do trabalho ser uma coisa prazerosa, que não seja uma carga pesada nas costas de qualquer pessoa, isso daí é um lado de querer entender o trabalho que eu gostaria de deixar minha posição, que isso daí, se não acontece com a maior parte das pessoas, mas é uma posição que exige um esforço da sociedade para que todas as pessoas possam se beneficiar dessa oportunidade. Sair de casa contente e voltar para casa contente, porque passou um dia feliz, não só ganhando o pão que vai comer, mas feliz por ter feito coisas boas para as outras pessoas
e ela fez o que estava fazendo o que gosta, ela pôde escolher de fazer o que gosta. Então isso não é uma poesia, não é uma filosofia, isso daí é eu diria, é uma consequência do ser humano. Desde que existe humanidade na face da Terra, a espécie humana, uma das grandes diferenças da espécie humana dos outros animais, que a espécie humana ela precisa transformar a natureza para sobreviver. Ela precisa transformar a natureza para ter aonde morar, onde se abrigar na natureza. Ela precisa transformar a natureza para ter o que comer, precisa transformar a natureza para se locomover, quer dizer, então a coletividade humana ela precisa transformar a natureza. E essa transformação da natureza, essa necessidade de sobrevivência da espécie humana, de transformar a natureza para sobreviver como espécie, isso nas sociedades modernas se chama trabalho. Trabalho, o significado cultural do trabalho, o significado psicológico e o significado até emocional do trabalho é um significado de dignificar a pessoa, deixar a pessoa feliz. Como as sociedades modernas criaram centenas de possibilidades de trabalho de todo tipo, trabalho manual, trabalho físico, trabalho intelectual, uma mistura do trabalho físico com o trabalho intelectual, tem então diferentes maneiras, tem uma oferta de possibilidades para as pessoas acharem o que elas mais gostam, porque cada pessoa tem suas vocações, as suas tendências, os seus gostos, as suas aspirações de trabalho. E nessa visão do trabalho, na medida que a sociedade se organize para poder oferecer para cada pessoa a oportunidade de trabalho que ela vai gostar, vai se realizar e vai ser feliz, então eu vejo a atividade do trabalho como uma atividade que a pessoa vai traçar para o resto da vida dela e só vai parar quando ela morrer ou adoecer de uma doença que deixa ela incapacitada para o trabalho. Esse é o ponto que ela vai parar. Antes de chegar nesse ponto de falecer, morrer ou ficar incapacitada por uma doença, ela vai trabalhar naquilo que ela gosta. Apenas que com a idade, né, ela vai diminuir o ritmo do trabalho. Isso se chama curva biológica. Todas as pessoas têm uma curva biológica, vai subindo até 30, 40 anos de idade, entrando no seu apogeu, nos 30, 40 anos de idade, e depois começa a diminuir, porque a curva biológica, a pessoa vai envelhecendo, não envelhece só no físico, vai envelhecendo no seu cérebro também, a sua atividade biológica cerebral e corporal vai diminuindo, isso é fatal com a idade. Mas também na atividade de trabalho tem uma compensação muito interessante, que na medida que a pessoa ela vai, a partir dos 40, 50, década dos 50, década dos 60 anos, ela vai diminuir a capacidade de produção do trabalho, ao mesmo tempo ela vai ser beneficiada por uma coisa que o jovem não tem. Ela vai ficando mais experiente. Se o corpo e a mente não têm a capacidade de funcionar no ritmo que funcionava aos 20, 30 anos de idade, os sessentões e as sessentonas, os setentões e as setentonas, eles têm uma experiência acumulada de vida que em grande parte compensa a sua curva biológica, que realmente começa a descer. Então o aproveitamento e a satisfação do trabalho continuam praticamente no mesmo ritmo, mesmo para as pessoas que vão envelhecendo. Então, aí também nós idealizamos que a sociedade, no modo da sociedade se organizar, deve criar condições de oportunidade de trabalho, de atividades de trabalho, também para as pessoas que vão envelhecendo até 70, 80 anos, até aquele momento, ou ela vai morrer ou vai ter uma doença que vai incapacitar para o trabalho. Antes disso, ela vai ser uma pessoa muito experiente, não com a energia de um jovem, mas com uma capacidade de experiência acumulada que ela vai poder ser muito útil para a sua comunidade ainda. Então, essa curva biológica, ela permite que as pessoas continuem trabalhando num ritmo menor, depois de velhos, depois de idosos, mas num ritmo muito útil para a sociedade, que vão ser pessoas muito experientes, que podem devolver sua experiência para o usufruto e o benefício de toda a sociedade. Essa é a curva biológica. Só que as sociedades
organizadas, principalmente sociedades mais modernas, tem uma coisa que chama burocracia. Tem certas datas, que são datas burocráticas. Eu posso aposentar, meu limite de idade para aposentar é com 70 anos. A pessoa pode aposentar por tempo de serviço antes dos 60 anos. Uma grande parte de locais de trabalho se aposenta aos 60 anos, em outros aos 70 anos, como eu já disse antes. Então tem certas marcas e certas datas para aposentar, que são marcas da legislação do trabalho, que beneficiam o trabalhador que já trabalhou uma grande parte da sua vida. Mas isso aí eu diria, é uma data, é um momento da vida apenas burocrático, nada mais que burocrático. A sociedade deve se organizar para oferecer para essa pessoa, se ela quiser optar, aquela atividade que ela vinha exercendo 8 horas por dia, ela pode continuar exercendo 4 horas por dia, 3 horas por dia, e poderia escolher de tudo que ela fazia aquelas atividades que ela mais gostaria e aonde ela pode ser mais útil. Ela vai se realizar muito bem, a sua curva biológica vai ser respeitada, ela vai ter muito mais tempo para lazer, para descanso, mas vai ter um tempinho onde ela continua com a sensação de estar sendo útil para a comunidade. E a comunidade comprova para ela que ela é uma pessoa útil na comunidade. Isto é uma condição de bem-estar do idoso. Bem, então o que eu falei agora, eu falei com certo entusiasmo, não de poeta, porque eu não sou poeta, infelizmente, eu admiro muitos poetas. Mas o que eu falei agora não foi com a intenção de fazer uma poesia, que bom se fosse verdade tudo isso. É porque eu tenho uma experiência concreta na minha vida que eu pude usufruir dessa oportunidade que eu acabei de falar aqui em tese, em princípio. Não só eu, mas convivi com muitas idosas e convivo que tem essa oportunidade também de ser feliz depois que aposenta, mantendo um ritmo de trabalho naquilo que gosta. Infelizmente, uma sociedade como a nossa brasileira não dá essa chance para a maioria das pessoas que se aposentam. A maioria das pessoas que aposentam ou ficam paradas de vez ou vão trabalhar num ritmo que não é aquele ritmo que gostaria e nem na atividade que gostaria. Então, na minha experiência pessoal, eu tive a possibilidade, em 2 momentos importantes que eu tive conscientemente que fazer opções. Um momento foi logo que eu me formei, quando era jovem. Me formei com 20 e poucos anos e quando era estudante, eu militava na chamada esquerda num projeto de uma sociedade socialista, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. Era um militante estudantil, além de eu estudar, e já trabalhava como estudante, eu ainda militava também nos grêmios estudantis, em linhas de pensamento que apontavam uma possibilidade de uma sociedade socialista, democrática, com chances iguais para todos na sociedade. E eu me revoltava muito convivendo com pessoas de classes sociais mais pobres, num sofrimento muito grande, tanto trabalhadores braçais em cidades grandes, como trabalho rural. Eu fui criado em região rural, convivi muito também em fazendas, em sítios. Então eu via aquela maioria da população no trabalho rural. Depois que me mudei para a capital para fazer meu curso superior, eu também trabalhando e convivendo e estudando e assistindo o trabalho de pessoas de baixo salário, que moravam em bairros muito distantes, e eu vendo a riqueza do país, a possibilidade da sociedade oferecer iguais oportunidades para todos esses que sofriam muito, eu adotei essa visão de um mundo socialista, democrático, de igualdade de oportunidades. E militei nisso como estudante. Mas então, eu estou dizendo essa primeira fase, porque o meu primeiro momento que eu tive consciência que eu tinha que fazer opções, é quando eu me formei em medicina, e eu tinha que fazer opções de escolha. Eu tinha opções, eu tinha algumas atividades na área médica que eu, pessoalmente, era a minha vocação. Eu gostava muito da área de saúde mental, de psiquiatria, e gostava muito da área de clínica geral, de trabalhar com clínica geral.
E naquela época, por imaturidade, eu não fazia diferença se eu ia ser um profissional médico trabalhando em consultório particular, em hospital particular, ou ia trabalhar na área pública. E eu tive que fazer algumas opções. E as minhas tentativas na área particular, eu percebi que eu ia ser útil para quem poderia ter acesso a bons consultórios, a bons hospitais particulares, e eu não ia poder ter acesso de ser útil diretamente, exatamente para aquela maioria da população que eu era solidário e é uma população muito sofrida de trabalhadores. Aí, ao me formar, eu comecei a trabalhar nos dois lados. Comecei a trabalhar na área de saúde mental que eu gostava, na área de clínica geral, como clínico geral, mas comecei a trabalhar meio período em saúde pública no Instituto de Pesquisa de Saúde Pública. E até que eu fiz a opção final só para trabalhar na área pública. Mas aí eu fiz essa opção para trabalhar na área pública e já pensando que um dia, eu achava naquele tempo que ainda ia ser na minha geração, que o Brasil ia ter um bom sistema público de saúde com oportunidades boas para os profissionais. E eu me dediquei a uma saúde pública também, a partir daí, tentando ser coerente com aquela ideia minha. Quer dizer, eu, quando era estudante de medicina, brigava por uma sociedade igualitária e justa. Eu, como médico formado, eu ia ter que escolher uma atividade de trabalho para exercer aquele ideal pelo qual eu lutava. Se eu fosse partir para uma medicina privada que ia depender do mercado e só de quem pudesse pagar, eu iria estar contradizendo toda a minha militância como estudante. Então, esse engajamento também numa visão de uma sociedade mais justa foi uma consciência de decisão. Eu tive que tomar essa decisão. Foi uma decisão que não foi de um dia para o outro. Eu levei alguns meses para amadurecer essa decisão e tomar essa decisão. Então, isso para mim foi um momento importante e eu convivia com muitos colegas que tinham situação parecida com a minha. Alguns tomaram decisão igual a minha, nós tomamos decisões iguais, e outros colegas não tomaram a mesma decisão e foram abandonando seus ideais e foram partindo para outro tipo de atividade, se afastando daqueles ideais iniciais. Né? Depois, em outro momento que eu também tive que fazer opções importantes, já foi muito depois, foi já na minha aposentadoria, porque eu me desenvolvi a vida inteira no trabalho público, como médico sanitarista, como professor de medicina, e a saúde pública que eu trabalhava sempre foi uma saúde pública que tanto prevenia as doenças como curava as doenças. Quer dizer, eu já sabia que os sistemas públicos de saúde bons, os melhores do mundo, que é na Inglaterra, no Canadá, na França, na Espanha, na Alemanha, na Suécia, quer dizer, tem vários países que têm civilizações, têm ótimos sistemas públicos de saúde, e esses sistemas todos eles trabalham simultaneamente na prevenção e na cura. É chamado atendimento integral à saúde. As doenças têm que ser prevenidas, é muito melhor não ter doença do que ter doença, então tem que prevenir a doença. Se não der para prevenir a doença, tem que fazer o diagnóstico precoce da doença no início dela, no comecinho dela, a doença fica mais fácil para todo mundo. Mesmo as doenças mais perigosas, como câncer e outras doenças, elas podem ser diagnosticadas no começo e é mais fácil curar no começo. E se não der nem para prevenir e nem para diagnosticar e curar no começo, aí tem que ter bons tratamentos especializados, vai pegar a doença já desenvolvida e vai tentar curar a doença já mais avançada. Então, esse atendimento em todas as fases chama atendimento integral à saúde, e isso é de todos os sistemas públicos bons no mundo. E um momento muito feliz foi o momento quando acabou a ditadura no Brasil, em 1984, a sociedade brasileira estava debatendo muito como acabar com a ditadura e pressionou muito para acabar com a ditadura e como deveria ser o novo governo, o novo Estado. Então, a democratização do Estado, é uma sociedade mais democrática, mais participativa, e um Estado que pudesse ser mais justo com a sociedade, numa democracia. Isso tudo aconteceu nos anos 80. E então foi discutido uma Assembleia Nacional Constituinte e foi criado o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o sistema público brasileiro. E a sociedade, que foi muito democrática e debateu muito isso nos 80, ela foi estudar as lideranças de toda a sociedade e os parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte estudaram como eram os bons sistemas de saúde pública em todo o mundo.
Isso foi debatido e foi aprovado na nossa Constituição. Então, a partir dos anos 90, era para estar acontecendo essa implantação desse bom sistema público no nosso país. Então, essa militância a favor do SUS, para mim, é apenas uma intensificação, voltando àquela coisa da realização do trabalho, que foi o começo das conversas. Essa militância no SUS, para mim e para todos os colegas e companheiras que militam a favor do SUS, é apenas uma intensificação de uma realização profissional. Nós, como profissionais na área da saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, de todas as áreas da saúde que trabalham dentro do SUS e militamos a favor do SUS, antes de mais nada, nós buscamos nos realizarmos com a nossa profissão. E então, as equipes de profissionais do SUS que adotam o SUS e que defendem o SUS e militam pelo SUS, essas equipes são muito dedicadas, elas têm que estar muito juntos à população, acompanhando os momentos mais favoráveis para a população resolver seus problemas de saúde. Então, essa militância apenas ela intensifica aquilo que eu falei no começo. São pessoas que escolheram suas profissões, escolheram aquilo que gostam de fazer, se sentem muito bem trabalhando no atendimento à saúde, e se aposentando, essas pessoas gostariam de poder, mesmo que diminua o seu horário diário de trabalho, de continuar sendo felizes e tornando os outros felizes também, ajudando as pessoas que atendem a serem felizes, podendo ajudar depois que aposenta. Se a pessoa já tiver idade e não tiver energia de um jovem, como eu falei no começo, ela vai diminuir o horário de trabalho, já está aposentada, já está com o seu salário de aposentado garantido. Ela pode, no meu caso, eu trabalho de graça, por exemplo. Então, atender a população, brigar por o SUS dar certo, pelo simples prazer de estar pondo um tijolinho nessa construção, isso é um prazer que alimenta muita resistência da gente. No meu caso, eu já me aposentei pela compulsória, fazem 9 anos, eu estou com 79 anos, eu trabalho, até ao exagero, estou trabalhando uma média de quase 8 horas por dia. Eu podia estar trabalhando 4 horas por dia naquilo que gosto. Mas eu gosto tanto, e estou militando tanto a favor do SUS, que eu estou me dedicando ainda por volta de umas 8 horas. Mas a maior parte posso dedicar 4 horas, ou menos 4 horas por dia, mas com a experiência acumulada para chegar nos 60, 70 anos de idade, com essa experiência acumulada, nós temos ainda muito que ser úteis e devolver para a sociedade, que a sociedade investiu em nós. Então, o que eu queria colocar é um testemunho vivo que eu sou, e testemunho para meus colegas, médicos e médicas, profissionais da saúde e outros, na área da enfermagem, na área da psicologia, da fisioterapia, que eu já dei exemplos aqui, que também estão se aposentando e podem e devem continuar sendo felizes, diminuir seu horário de trabalho, vão gastar um tempo cada vez maior no lazer, nas suas viagens, no seu descanso, porque já estão com mais idade, mas pela experiência acumulada eles vão ser muito felizes se dedicarem uma média de entre 2 e 4 horas por dia, pelo menos, a fazer aquilo espontaneamente que eles fizeram a vida toda. Eles vão selecionar aquilo que mais gostam de fazer e vão se realizar fazendo. Isso traz bem-estar para o profissional aposentado. E para terminar, eu quero lembrar o inverso. Eu convivo também, não só com colegas na área da saúde, que se dedicam a vida inteira para o SUS dar certo e que depois de aposentados ainda continuam com algumas atividades transmitindo sua experiência. Eu convivo também com pessoas, colegas das várias profissões, que ao aposentar, seja aos 60 anos, seja aos 70 anos, eles assumem uma perspectiva na vida baseada num traço cultural da nossa sociedade que eu acho que é um malefício para eles mesmos. Existe uma cultura na nossa sociedade assim: eu me dedico a vida inteira, vou aposentar, no dia que eu aposentar eu vou largar tudo
e vou cuidar de mim mesmo. Eu contribuí, trabalhei, fui útil até de aposentar, fui um bom profissional, agora eu não vou fazer mais nada, vou parar de vez, eu só vou descansar, só vou fazer o que quero, só vou viajar, vou conviver com a minha família. E eu acho que tudo isso é muito justo. Viajar, descansar, conviver com a família é ótimo, é essencial para quem aposenta. Mas precisa acrescentar umas 2, 3 horas de fazer aquilo que sempre fez, escolhendo o que mais gosta. Porque as pessoas que ao aposentar, elas zeram de vez qualquer atividade em relação à comunidade, elas são muito candidatas a se sentirem isoladas, se sentirem diminuídas. Elas têm, há uma sensação que a cada semana que passa, a cada mês que passa, é uma sensação que aumenta nessas pessoas de se sentirem inúteis e achar que os outros estão olhando para elas como pessoas inúteis. Isso leva à depressão. Tem uma verdadeira epidemia de depressão entre idosos, e essa depressão está muito ligada a essa sensação de inutilidade. Então, eu convivo com os dois tipos de idosos. Os idosos que mantêm o mínimo de atividade, onde se sentem ainda úteis para a comunidade, e outros idosos que param de vez, param totalmente de qualquer atividade onde eles possam ser úteis para a comunidade. Esse segundo grupo, que para de vez, é muito mais propenso a ter depressão. É muito mais comum ter depressão. Isso é uma coisa muito constatada, e aí eu termino a minha fala, voltando ao começo, que a humanidade se preparou durante dezenas de milhões de anos da existência da humanidade para sobreviver, transformando a natureza e trabalhando. E a sociedade moderna tem uma possibilidade enorme de ofertas daquilo que a gente mais gosta para fazer. E todo velho e toda velha que aposenta tem uma possibilidade muito grande de escolher o que mais gosta de fazer, ou a nível de voluntariado na área pública, a nível de voluntariado em uma entidade filantrópica, muitas vezes a nível de voluntariado até no próprio local de trabalho onde trabalhava antes de aposentar. Essa pessoa pode ser muito útil e combinar com os colegas que ainda não aposentaram, uma certa continuidade deles serem úteis. E no trabalho comunitário tem muita oportunidade. Esses dificilmente vão se deprimir, dificilmente vão morrer. Eu sinto um pouco, porque realmente teve um algo a mais aí, que eu gastei um bom tempo, falando da militância na ditadura, que isso não é muito comum, né? Isso é uma parte menor das pessoas, né? Eu fui de uma geração que militou muito na ditadura, e acabou a ditadura, eu pude fazer a comparação com a ditadura que foi pior, né? A militar, do prende e arrebenta, ou a financeira, que pega o orçamento público e joga para outro lado e não para o benefício da população, né? Essa comparação é uma comparação muito dolorosa, muito dolorosa. E conversando entre nós, da minha geração e das gerações, eu estou no 70, né? Vou entrar para 80 no ano que vem. Eu estou na geração dos sessentões e sessentonas, setentões, nós vivemos muito essa ditadura e a comparação que aconteceu depois da ditadura. Você não pode fazer ideia, Paulo, do número de pessoas que militaram, arriscaram até a vida contra a ditadura, se dedicaram, e a hora que perceberam que depois que acabou a ditadura militar, uma nova ditadura começou, que exigia tanta energia, às vezes energia maior ainda para brigar contra, pularam fora, desistiram. Essa pressão, essa verdadeira barreira de pedra, assim, essa muralha contra a gente poder ser útil para a sociedade, não é mais uma muralha militar, é uma muralha do sistema financeiro com ideias do individualismo, do egoísmo e do mercado, certo? Essa muralha para o bem comum é muito mais forte do que se pensava. E diante dela, eu diria que a maior parte dos militantes contra a ditadura amoleceram, não aguentaram essa muralha.